vai falar sobre destacar, né, essa fala da Baby do Brasil, que já está repercutindo muito, né, desde o início da manhã. A Folha, a revista Piauí publicaram reportagens trazendo esse relato, um culto e tal, e aí ela resolveu falar sobre perdão, né, e aí, ao mencionar o perdão, ela foi bem específica, né, ela puxou ali esse perdão. Ela falou que as mulheres devem perdoar se foram abusadas sexualmente, se elas forem violentadas, e se esse abuso for cometido de dentro da família, elas devem perdoar também, né? Mas é uma fala tida, até como especialistas da área falam, que é uma fala perigosa, né? Porque, claro, você pode até perdoar depois, mas primeiro denuncie, né? A denúncia ela tem que ser feita, a pessoa tem que ser responsabilizada, é um crime, né? Não é uma atitude isolada. E é um assunto complexo, né? Até levaria um programa inteiro aqui para a gente debater a utilização, né, desse espaço num tom ali de culto, de um espaço religioso, né, para alguns discursos são feitos que são perigosos, né, em várias camadas, num termo que a gente está acostumado a ouvir por aí, né. A gente está num momento de combate e de fazer denúncias, né, um aumento das denúncias sobre violência contra a mulher, e aí, como a gente falou agora há pouco de homens da Idade Média, algumas também aparecem, algumas mulheres também com esse discurso, reforçando, né, a posição da sociedade, e aliás, que a gente não deveria mais ouvir em 2025, mas, apesar de tudo, a gente ainda tá ouvindo esse tipo de fala por aqui, e com bastante frequência, né, mais do que a gente gostaria. A gente vai destacar aqui na volta do intervalo. Estamos de volta para toda a nossa audiência. Pessoal, vamos em frente com o próximo destaque. Deixa eu ver aqui o que a gente vai trazer agora. Não sei se a gente vai para a Baby do Brasil. Pode ser, né? Vamos lá para Baby. A gente já destacou os outros assuntos do programa de hoje. Então vou trazer aqui o que ela disse. A cantora Baby do Brasil, durante um evento religioso na The Edge, uma balada, uma boate famosa de São Paulo, teve uma fala infeliz, para dizer o mínimo, né? E nega apologia à cura gay. Isso é o dono da balada que disse, tá? Que ela teve uma fala infeliz. Ele, inclusive, disse que não vai mais realizar o evento, porque seria um evento mensal dentro da casa dele, a The Edge, a boate, mas o dono, depois dos discursos feitos pela Baby e por uma pessoa que foi convidada a subir no palco e falou sobre cura gay em 2025, né? Ele resolveu cancelar esse evento mensal. Foi o primeiro e último, segundo o dono da The Edge. Vamos ouvir o que disse a Baby do Brasil. Perdoa tudo que você tiver no seu coração aqui hoje, nesse lugar. Perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa. Tão específica, né, Raquel? Bom, perigosa, né? Perigosa essa fala da cantora. É um absurdo, Diego, é o fundo do poço. Vamos ser bem claros aqui. Um pai que abusa de uma filha é um criminoso. Ele tem que ser afastado dessa criança e ele tem que ser preso. Ele não tem que ser perdoado. Eu acho que é tão simples quanto isso, né? É preciso dizer mais alguma coisa? Isso não é sobre religião, isso não é sobre a capacidade de você livrar o seu coração de sentimentos ruins. Essa criança vai ter que elaborar ao longo da vida para ver se ela supera o trauma e consegue ultrapassar isso, né? Para superar o trauma e poder seguir com a sua vida e livrar o seu coração. Mas o que a gente está falando é de um crime. E é comum, infelizmente, que crimes de abuso sexual sejam cometidos dentro da família e que sejam cometidos com meninas e com meninos por pessoas da sua confiança, né? Então, por pais, por padrastos, por avós, por tios, por professores, por pessoas próximas. Então, essas pessoas, esses criminosos, eles têm que ser punidos e afastados das pessoas, das crianças, das pessoas que estão sendo abusadas. Não tem nada a ver com perdão isso. Isso tem a ver com lei e com justiça. É isso. E com proteção também. Proteção, importante, Raquel. E, Sakamoto, a gente pode falar com base em números, né? Porque a maioria dos casos de violência sexual contra mulheres
ocorre com pessoas conhecidas, né? Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram isso e são dados expressivos. E aí muita gente, e aqui eu vou trazer uma pauta que também gera muita comoção, que é, por exemplo, o uso de banheiros por pessoas transexuais, mulheres trans que usam banheiros femininos. Há um discurso, né, que circula em parcela da sociedade que isso é um problema porque elas vão abusar as mulheres dentro do banheiro. Confesso que nunca ouvi esse tipo de história, né? Se aconteceu, não é relevante para ter uma estatística sobre isso, porém, o número de familiares ou de pessoas conhecidas, de companheiros ou ex-companheiros que violentam mulheres, essa é a grande maioria, né? Quer dizer, e isso me parece que é um motivo de ser destacado no evento, né? Porque o que veio à cabeça da Baby do Brasil ali foi algo muito específico, né? Ela estava falando sobre perdão, e ela podia falar sobre perdão a várias, né? A várias questões, mas ela foi na violência sexual dentro da família, né, Sakamoto? Algo muito, sei lá, totalmente equivocado, né? Totalmente errado, enfim, como disse a Raquel. O ponto é o seguinte, acho que até para retomar e tocar no. Né, tá falando dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Agora, na segunda-feira, a gente teve o relatório novo deles, apontando que 57% dos casos de violências contra mulheres é cometido dentro de casa, né? E apenas 3,3% em bares e baladas, 11% nas ruas. E, é claro, os principais agressores de mulheres são parceiros, né, íntimos da 40%, e ex-parceiros, que 27%, mais quase 8% de amigos e conhecidos, e 5% do pai, da mãe. Então é o seguinte, na prática, né, é a pessoa que ela conhece, é a pessoa que ela eventualmente confia, no lugar em que ela se sente protegida, né? Quem quiser mais os dados, vai atrás dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que saíram agora na segunda-feira, tá tudo lá. É uma pesquisa bastante ampla, né? Esses dados não são novidade. Quando você vai analisar a exploração sexual de crianças e adolescentes, não são em exposições de artes, não são nas escolas, né? Não são em universidades em que você tem exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Estupros e tudo. Você tem em casa também, né? Em casa. Então, primeiro, acho que é esse ponto que o pessoal tá bem acordado para isso, né? Então, a questão, como colocou a Raquel, como colocou o Diego, não é um perdão, mas é um afastamento. Até porque você imagina o que acontece depois que você tem um crime como esse e a pessoa continua convivendo no mesmo teto ou tendo proximidade. Convivendo no mesmo teto é mais raro, mas tendo proximidade com essa pessoa. Tem que haver um afastamento, essa pessoa precisa ser punida. Né? Ela tem que ser punida, ela tem que ser julgada, ela tem que ser presa, ela tem que ser punida pelo crime que cometeu, seja de violência, diversos tipos de agressão contra as mulheres, seja de violência também sexual contra meninas, tudo isso precisa ser punido, não importa. Ah, mas estamos falando do perdão religioso e a gente está falando de justiça, em primeiro lugar, né? Então, em primeiro lugar, tem a justiça dos homens? Tem, a justiça dos homens e das mulheres. Você precisa levá-lo, precisa ser denunciado, condenado, preso e precisa pagar pelo que cometeu, né? Isso em primeiro lugar. Se lá para frente a pessoa quiser, por uma questão de mandar isso adiante, falar assim, olha, eu não vou esquecer, eu vou perdoar, que seja, é uma questão religiosa, é uma questão pessoal, né? Mas no que diz respeito à sociedade, essa pessoa precisa ser julgada, condenada, punida. O que é feito depois, é feito depois. Não cabe a ninguém fazer. E qual que é o problema de um proselitismo como esse que a Baby fez? Porque quem ouve isso vai pegar e vai falar assim: tá, ok, eu sofri, eu vou sofrer em silêncio para não fragmentar minha família, para agradar a tal pessoa, e aí por aí vai. Né? E é terrível isso. É terrível. Você tem, inclusive, líderes religiosos, padres, pastores que também cometem abuso. A própria senadora Damares Alves, ela fala que ela foi abusada por um líder religioso quando criança também. Então, a situação é super complicada, sabe? A gente tem que incentivar os espaços de denúncia e de acolhimento, e não os espaços que jogam para baixo da cama os monstros que depois vão continuar assombrando as pessoas. Só um comentário rápido para terminar. O mais doido é o seguinte, eu fui frequentador do The Edge, né? Fui muito na The Edge, assim, lá na Barra Funda. E na verdade, e eu acho que o dono pode usar, ele mesmo foi convertido
a denominação evangélica, e os evangélicos podem e devem ocupar todos os espaços que quiserem. Só que o interessante é que ele veio, inclusive, a público, muito provavelmente porque o público da DEED, que é um público bem mais progressista do que essas declarações, se sentiu ofendido. E eu acho excelente que as pessoas, na verdade, que os consumidores realmente vão, coloquem para fora, digam o que estão pensando, né? Até porque, né, aquele era um espaço de diversão, um espaço de alegria, né? E com esse tipo de declarações, de cura gay, de tudo isso, acaba sendo um espaço de replicação do sofrimento humano. Verdade. Porque é um espaço frequentado por uma sociedade que representa São Paulo, né? Diversa, pessoas, inclusive LGBTs, frequentam muito ou frequentavam a DED, né? É claro que ficaram insatisfeitos com as falas que foram ditas aí durante esse evento religioso nesse local.